Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Finalmente cá estou eu para falar da história dele. Faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, só que eu ainda não me sentia preparada. Como teve alguns documentários, valeu a pena esperar, porque teve muita informação nova, muita informação de valor para poder acrescentar nesse vídeo. E mais o livro que eu li sobre a história e que acrescentou muito e vai acrescentar muito no vídeo de hoje. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Theodore Robert Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Ele era filho de Eleanor Louise. Quando Eleanor ela era bem jovem, ela engravidou de um militar da Força Aérea Americana, que era muito mais velho que ela, resultando na gravidez de Ted. Para evitar um escândalo na vizinhança e na família, os pais de Louise resolveram abafar o caso. Eles acabaram inventando para todos que o recém-nascido de Louise era filho deles, na verdade, e irmão de Louise. Então, o Bundy, ele cresceu acreditando que os seus pais eram seus avós e que Louise era sua irmã mais velha. Ted, na infância, ele era descrito como um menino muito tímido, muito reservado, porém um menino muito educado, muito carinhoso. Era um menino que a família levava na igreja todo domingo. O avô do Ted, que na verdade ele achava que era o pai dele, o Samuel, ele era um homem muito violento. Ele agredia com frequência os seus filhos e a sua esposa, a avó de Bundy. Então, há relatos que todas as agressões que o avô causava dentro de casa, ele sempre causava essas agressões na frente dos filhos, na frente do Bundy, e essas agressões sempre eram em Louise, muitas vezes, às vezes na esposa, e Bundy sempre viu essa violência dentro de casa causada pelo avô, que ele acreditava ser o pai. Também há relatos que o avô do Ted era quem mostrava pornografia para ele, inclusive pornografia violenta. Então ele cresceu nesse lar nada muito acolhedor, né? E em meio a essas fantasias que o avô supostamente lhe apresentava. Algum tempo depois, Louise casou-se com John Bundy, mudando-se para outra cidade e levando junto com o casal seu filho biológico, Ted. Na época ele tinha 5 anos de idade. O padrasto de Bundy, né, que foi de onde ele herdou o sobrenome, ele registrou ele como filho e ele sempre tentou se aproximar do Bundy, mas sempre sem sucesso. O Bundy nunca criou nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de vínculo, porque desde que eles tiraram ele de casa, de perto dos pais dele, ele foi sem entender por que ele estava sendo levado pela irmã, para ser criado pela irmã e deixado os pais para trás. Ele amava e ele era muito apegado ao avô. Com o passar dos anos, o Ted ele continuou sendo um menino bem reservado, bem tímido, mas continuou sendo um rapaz que era estudioso, era um rapaz educado, muito gentil, mas assim como outros serial killers, ele tinha também alguns hobbies que ele mantinha em segredo, vamos dizer assim. Ele também maltratava animais, matava animais. Ted começou a trabalhar desde muito cedo, só que ele era um cara que ele nunca permanecia muito tempo no mesmo emprego. Ele estava sempre perdendo o emprego, conseguindo outro. Ele sempre tinha essa dificuldade. Antes dele completar 20 anos, ele acabou descobrindo que Louise não era sua irmã e sim a sua mãe, quando ele estava revirando algumas coisas em casa e ele acabou encontrando a sua certidão de nascimento, onde dizia o nome da Louise e no campo pai havia um nome desconhecido. Então, nessa época, ele já soube a verdade, só que ele não quis relatar para ninguém, nem contar para ninguém, ele guardou para si. Quando Ted tinha 21 anos, ele se apaixonou por uma menina que era de uma classe média muito maior que ele, e eles ficaram mais ou menos 1 ano juntos. Ele era perdidamente apaixonado por essa mulher. Só que 1 ano depois o relacionamento acabou não dando certo e essa mulher ela acabou terminando tudo com ele. Na verdade, ele nunca superou essa rejeição dessa primeira namorada, porque ele era perdidamente apaixonado por ela. Então isso gerou uma grande depressão nele, uma grande frustração. Ele tentava a todo custo se reconciliar com ela, mas ela não queria mais nem saber. Ela foi embora e seguiu sua vida. Até que com 23 anos de idade, o Ted ele vai a um bar à noite beber um pouco e ele acaba conhecendo sua segunda namorada. O nome dela era Meg.
Os dois passaram a morar juntos pouco tempo depois. Maggie era uma mãe divorciada. Maggie era uma mulher que ela se sentia muito deslocada na sociedade. Ela sempre se sentia uma mulher não muito bonita em relação às outras e ela sempre se questionou o que Ted viu nela naquela noite. E ela era perdidamente apaixonada por ele. Acreditem ou não, gente, com 24 anos o Ted ele salvou uma criança de 3 anos de se afogar. E ele também rendeu um assaltante que tentou roubar a bolsa de uma senhora. Com 25 anos de idade, em 1971, Ted ele ingressa na faculdade de psicologia e nessa mesma época ele passa a trabalhar em um centro clínico de prevenção ao suicídio. Logo depois de terminar a faculdade de psicologia, ele ingressa na faculdade de direito. Pouco tempo depois, meninas começaram a desaparecer em diferentes estados. Muitos não sabem, mas em 1974, Ted fez sua primeira vítima. E isso eu descobri no segundo documentário que eu vi no Prime Video e eu fiquei bem chocada. Ela ficou anônima por todos esses anos até ela fazer o documentário. Essa mulher, ela se chamava Karen, ou Karen. Ela tinha 18 anos na época, em 1974. Ela estava indo dormir no seu quarto à noite quando um homem invadiu a sua casa e a agrediu muito. Os colegas de Karen foram acordá-la pela manhã e ficaram horrorizados com a cena. O rosto dela estava coberto de sangue, ela tinha uma haste enfiada em sua vagina que causou danos terríveis em seus órgãos internos, rompendo sua bexiga. A Karen, ela sobreviveu, mas ela ficou com danos cerebrais permanentes e ela também perdeu um pouco da visão e também a audição de um dos ouvidos. Quando ela acordou no hospital, ela não se recordava de nada, muito menos do rosto de quem a atacou. Em 31 de janeiro de 1974, Linda Healy, de 21 anos, desapareceu. Suas colegas de quarto notaram sua ausência pela manhã, quando seu despertador não parava de tocar. Quando as meninas foram até o seu quarto no porão, elas notaram que sua cama estava feita como se ela não tivesse nem voltado para casa. Elas então acionaram a polícia imediatamente. A polícia chegando lá, eles encontraram sangue nos lençóis e nos travesseiros. E a perícia encontrou ainda sua camisola pendurada no armário e um anel ensanguentado, mas notaram que faltavam algumas roupas, sua fronha e mochila. Linda simplesmente desapareceu sem deixar nenhum rastro. Em março de 1974, Donna Manson, de 19 anos, desapareceu a caminho de um show. Em 17 de abril de 1974, Susan, de 18 anos, tinha ido a uma reunião dos orientadores da escola e ela combinou de encontrar uma amiga após a reunião, mas nunca apareceu. Até esse exato momento, a polícia tinha 4 meninas desaparecidas e aí começou-se a buscar relatos e a buscar testemunhas para saber se alguém tinha visto alguma coisa. As meninas que moravam próximo a essas meninas que desapareceram e moravam também no campus da universidade, que foi em alguns locais que algumas desapareceram, elas mencionaram que elas tinham visto um homem usando uma tipóia no braço e carregando alguns livros e pedindo ajuda. Ele derrubava os livros no chão e sempre pedia ajuda para alguma menina para tentar levar até o seu carro. Então, algumas dessas meninas foram abordadas por esse homem, só que algumas não, a maioria delas não ajudou. Então, o que tinha assim de suspeito até então era esse homem muito insistente, com uma tipóia no braço, carregando livros, derrubando, pedindo ajuda a toda mulher que ele via passar. Inclusive, teve uma menina que ela foi abordada por um homem de muletas que carregava alguns livros e ele derrubou os livros no chão e pediu generosamente se ela poderia ajudar a levar os livros até o seu carro. Essa mulher se prontificou imediatamente, né? Como uma boa pessoa, ela ajudou a ele a carregar os livros. Quando essa menina ela chegou no carro com ele, ele mencionou que o carro dele não estava funcionando, que era para ela tentar ligar o carro enquanto ele ajustava alguma coisa no motor. E aí, quando ela faz isso, quando ela abre a porta do motorista, ela nota que o banco do passageiro não existe, tinha sido retirado. Depois disso, ele se aproxima dela no carro e naquele momento que ele se aproxima dela, ela menciona que ela sentiu uma intuição muito forte, uma energia muito ruim de que algo muito ruim ia acontecer com ela. Então ela, desesperadamente, ela pede desculpa, larga os livros dele e sai correndo dali. Já em 31 de maio de 1974, Brenda Ball, de 22 anos, foi até um bar beber com uma amiga. Ela acaba aceitando a carona de um estranho.
Brenda nunca mais foi vista. No dia 11 de junho de 1974, Georgia Walkins, de 18 anos, estava na República e decidiu ir na casa de uns amigos. Após ela beber um pouco, ela decidiu ir embora mais cedo porque tinha prova no dia seguinte. Nesse pequeno caminho entre a casa do amigo da República e a casa dela da República, ela simplesmente desapareceu. E aí nós vamos para o dia 14 de julho. No dia 14 de julho de 1974, Janice Ott, de 23 anos, decidiu encontrar alguns amigos no lago Sammamish. Era um dia muito quente e aquele parque ele era muito procurado no verão e naquele dia havia milhares de pessoas por lá. Enquanto ela estava deitada esperando os seus amigos, aproveitando o sol, ela nota uma sombra se aproximar. Era um homem bem bonito, bem arrumado e com uma tipóia no braço. Ele pediu ajuda para ela para colocar o seu pequeno barco à vela no seu carro, pois não conseguia fazer aquilo sozinho. Só que o homem acaba insistindo muito e Janice pede para ele se sentar e eles acabam conversando por alguns minutos. Janice explicou que ela estava de bicicleta, que não podia deixar ela ali, mas o homem disse que podia levar a bicicleta junto, que no porta-malas do carro poderia caber. 10 minutos depois dessa conversa, Janice decide ajudar o homem e depois disso ela nunca mais foi vista. Denise, de 18 anos, também foi no lago nesse dia, mas ela não estava sozinha. Ela e o namorado e um outro casal e seu cachorro foram ao parque. Por volta das 4 da tarde, todos adormeceram e Denise precisava ir ao banheiro, só que ela demorou demais e quando foram atrás dela só acharam o cachorro sozinho. Denise nunca mais foi vista. A polícia então ela é acionada e chegando no local eles acabam fazendo vários interrogatórios de diversas testemunhas que afirmaram ter visto um homem com uma tipóia no braço abordando diversas garotas. Até que uma testemunha acabou vendo a cena em que o homem conversava com Janice e quando ele se apresenta para ela, ele ouve ele falar o nome Ted. Tá aí uma coisa que eu não consigo entender nesse caso. Ted Bundy, assim como outros serial killers, eles são tão metódicos, são tão inteligentes, né, seletivos para não deixarem serem pegos. E aí ele vai para um lago, para um parque onde tem milhares de pessoas, aborda diversas garotas. Será que ele não pensou que poderiam ver o rosto dele? Várias pessoas iam ver o rosto dele para servir de testemunha depois. Uma coisa assim meio que foge um pouco da inteligência que eles tanto têm, né? Algumas testemunhas vão à polícia, fazem um retrato falado e o retrato falado do homem com a tipóia é divulgado. Quando o retrato falado foi divulgado, uma amiga da Meg, da atual namorada do Ted, ela insiste pra Meg pra ela ligar pra polícia pra falar que poderia ser o Ted. Por quê? Porque o Ted já vinha mostrando comportamentos estranhos. Ele saía de casa, ficava dias sem aparecer, depois voltava. Ele estava tendo um comportamento muito estranho. Então, com a insistência dessa amiga da Meg, ela acaba ligando pra polícia falando que ela tinha um namorado que estava tendo um comportamento meio estranho e que passava dias longe de casa e que era muito parecido com o retrato falado que estava sendo mostrado na televisão. Só que a polícia não deu muita importância, disse que esse Ted, né, o Ted dela já tinha sido verificado e que ele não tinha passagem pela polícia, era um cara que era formado, que ele estava fora do padrão, que ele estava descartado como suspeito. Um outro fato que nos deixa mais impressionados é que quando a foto do Ted verdadeiro foi mostrada a 8 testemunhas que estavam no lago, 7 pessoas de 8 disseram que não era a mesma pessoa. O Ted ele tinha esse benefício para ele, né, essa vantagem própria. Ele era descrito como um camaleão. Ele conseguia aparecer em diferentes lugares, diferentes situações, sempre de uma forma diferente. Então ele tinha meio que essa característica de camaleão. Em setembro de 1974, Ted se muda para Utah e se torna membro da igreja, acaba fazendo muitas amizades. Nessa mesma época ele ainda estava cursando direito. Nessa mesma época, a filha de um delegado foi encontrada morta. O nome dela era Melissa Smith. Ela tinha 18 anos. Ela foi estrangulada com uma meia calça. Já no outono de 74, mais 2 mulheres desapareceram. Nancy nunca foi encontrada e Laura, ela foi encontrada mais tarde morta nas montanhas.
No dia 18 de novembro de 1974, Carol Darront, de 18 anos, decidiu dar uma volta no shopping, quando de repente um homem se aproximou dela, se apresentando como sendo um policial. Ele falou para ela que tinham tentado arrombar o carro dela, que se ela não se importava de ir até o carro para verificar se estava alguma coisa faltando. De primeiro momento, a Carol ela ficou meio desconfiada, daquele policial à paisana. Pediu a identificação, ele mostrou rapidamente para ela e ela, tudo bem, foi até o estacionamento com ele. Chegando no estacionamento, ele pediu para ela olhar no carro dela para ver se não estava faltando nada. Ela olhou, falou para ele que não estava faltando nada e mesmo assim o homem que dizia ser policial disse para ela que era para ela ir até a delegacia para prestar queixa. Ela achou muito estranho porque ela nem tinha sequer visto a pessoa que tinha tentado arrombar o carro. Mas como ele tinha dito que era um policial, ela resolveu acompanhar. Ela estranhou também quando chegou no carro desse policial que não era um carro de polícia, era um Fusca marrom. Então ela pensou com ela que poderia ser um policial à paisana, por isso que ela não deveria dar bola para o carro que estava sendo usado. Então ela acabou entrando no carro dele. Ela entra no carro com ele e no meio do caminho ela fala que essa pessoa ela mudou totalmente a expressão facial, ficou com os olhos vazios, subiu o cordão numa rua em seguida e parou o carro. Quando ele parou o carro, ele colocou uma algema no braço dela, só que com um movimento brusco ele não conseguiu fechar a outra algema. Carol, de primeiro momento, ela fica muito apavorada, então ela acaba entrando no meio que numa luta com o Ted, ela acaba caindo na calçada, o Ted vem em direção a ela com o pé de cabra e ele tenta atingir a cabeça dela com o pé de cabra e ela coloca a mão na frente. Isso faz com que ela consiga reagir e tomando uma força que ela nem ela soube explicar de onde veio aquela força e ela consegue fugir pro meio da rua e nisso vinha um carro, ela parou o carro e pulou para dentro do carro. Com a falha no processo, o Bundy ele acaba indo atrás de uma próxima vítima. Deborah tinha ido assistir uma peça de teatro com a sua escola e ela saiu um pouco mais cedo para ir buscar o seu irmão, mas ela nunca nem sequer chegou ao seu carro. Nesse meio tempo, Carol Darront, ela foi até a polícia, ela falou de tudo que tinha acontecido, deu todas as características do homem. Algumas horas depois, eles sabendo do desaparecimento da Deborah, eles foram até o local onde ela desapareceu e nesse estacionamento que ela desapareceu, eles acabaram encontrando uma chave de algema. E essa chave, ela abriu a algema de Carol. Então ali eles viram que era a mesma pessoa. Já em março de 1975, alguns policiais são informados por alguns jovens que estavam fazendo uma trilha que ossos humanos foram encontrados no Monte Taylor, em Washington. Então a polícia ela inicia uma grande busca no Monte Taylor e eles acabam encontrando o crânio de Brenda Ball a 300 metros de distância, mais restos mortais de mais 3 mulheres. E depois eles acharam mais restos de mais 2 mulheres. É nesse momento que a polícia se dá conta que as desaparecidas e as mortas em todos os estados até então tinham o mesmo assassino por trás. Em Denver, no Colorado, também haviam desaparecimentos. Então, naquela época, nos anos 70, não existia tecnologia, não existia internet, então tudo era por correspondência. Então era muito difícil uma polícia de um estado se comunicar com outra e ter essa rapidez de comunicação para saber que um desaparecimento ou uma morte teve as mesmas características que a outra de outro estado. Então, por isso que foi tão difícil de se darem conta de que era a mesma pessoa que estava matando em diversos estados. No dia 12 de janeiro de 1975, Carrie Campbell tinha desaparecido. Ela estava de férias com o marido e o filho quando na recepção do hotel ela lembrou de ir até o quarto pegar uma revista para ler. Ela foi sozinha, entrou no elevador, mas nunca mais foi vista. Seu corpo ele foi encontrado a 5 quilômetros do hotel 36 dias depois. Julie, de 26 anos, e Denise, de 24 anos, também haviam sumido. Em agosto de 1975, em Utah, por volta das 2 da manhã, um policial viu um carro dirigindo muito devagar e com os faróis desligados. Ele tentou parar o veículo, mas o veículo fugiu. Ele o perseguiu, até que conseguiu fazer o veículo parar. O motorista foi preso. Inacreditavelmente, foram encontrados os seguintes itens no carro de Ted: uma bolsa feminina, luvas, picador de gelo, máscara de pano, meia calça, lanternas, algemas, pé de cabra, corda e entre outros.
Ele foi mantido sob custódia, pois ele batia com as características do homem que tentou raptar Carol no shopping. Então, por ele ser muito parecido com o retrato falado e ter sido pego pela polícia e ainda encontrarem todos aqueles objetos extremamente incriminadores dentro do carro dele, eles decidem chamar a Carol para fazer o reconhecimento. Eles colocam diversos policiais para ela fazer o reconhecimento e entre esses policiais tinha o Ted. Então, claro que ela não sabia, isso foi uma estratégia para ver se realmente ela acertava e tinha convicção de quem era ele. Imediatamente, assim que ela vê o Ted, ela já aponta e diz que é ele. Ted acabou sendo preso por tentativa de sequestro. No dia 23 de fevereiro de 76, começa o julgamento por tentativa de sequestro. Só que o Ted ele se recusa a ter qualquer advogado em sua defesa e também decide não ir a júri popular. Ele decide que o juiz deverá dar a sua sentença. O juiz acaba condenando ele de 1 ano a 15 anos de prisão. O Ted ele tinha diversas consultas com um psicólogo e o psicólogo ele tinha que ter certeza que aquele homem, se ele tinha algum distúrbio mental ou não, tentar defendê-lo de alguma forma, tentar saber se realmente ele poderia causar algum mal às pessoas. Então, o psicólogo ele faz algumas entrevistas a algumas ex-namoradas de Ted e uma das ex-namoradas de Ted fala pro psicólogo que uma vez eles foram pra praia e que o Ted nesse dia ele empurrou a menina para baixo d'água até ela ficar sem ar, depois ele deixava ela subir de volta e quando ela achava que ia conseguir saber o que estava acontecendo, ele empurrava ela de novo. Enfim, ele fez umas 3 vezes seguido isso. Então, um comportamento meio estranho. Meg também mencionou depois que numa das saídas que eles tinham, que eles faziam, eles costumavam andar muito de barco. E em um desses dias que eles estavam andando de barco, o Ted simplesmente a empurra do barco para a água. E ela pede socorro e ele fica simplesmente olhando para ela com um olhar vazio, como se estivesse em outro planeta, em outra dimensão. Extasiado, olhando para ela se afogar, até que ele cai em si e puxa ela de volta pro barco. Esse foi um episódio muito estranho para Meg, mas que ela preferiu deixar no esquecimento, mas depois ela trouxe à tona. No dia 21 de outubro de 1976, Ted foi acusado pela morte no Colorado também, porque eles acharam provas de que ele estava na região na época e eles encontraram no apartamento dele um folheto do hotel onde Carrie Campbell estava hospedada. E encontraram também recibo de gasolina do Ted no Colorado e provaram que ele estava a poucos quilômetros de onde ela estava. Também teve uma testemunha que o viu entrando no elevador naquele dia. Ted ficou preso aguardando seu julgamento por essa morte e uma prisão em Aspen. Em junho de 1977, o Ted ele vai para o tribunal para sua primeira sessão e ele tinha sempre um livre acesso à biblioteca, porque ele era quase um advogado formado, então ele sempre quis se representar. E os guardas tinham muita confiança nele, ele não parecia ser um cara perigoso, né? Desde o início ele nunca pareceu ser um cara perigoso. E nesse dia, né, na primeira sessão do julgamento dele, ele teve um acesso livre à biblioteca do tribunal e a única segurança que eles tinham naquele dia para ele era um guarda esperando do lado de fora. O Ted teve acesso à biblioteca, não estava nem algemado. Na primeira oportunidade, ele pula da janela de uma altura de 7 metros. O Ted foge para as montanhas. Nessas montanhas, ele acabou achando uma cabana no qual ele dormiu por alguns dias, conseguiu comer. Quando a comida terminou, ele acabou tendo que sair. Em torno de 6 dias depois, ele resolve voltar para a cidade e ver o que acontece. Ele acaba roubando um carro e ele acaba sendo parado pela polícia. O policial percebeu que aquele carro andava com os faróis desligados e estava muito devagar, e quando o policial checa a placa, ele percebe que era um carro roubado. Então, imediatamente, ele prende Ted. Ted acabou emagrecendo 11 quilos. E no dia 30 de dezembro de 1977, ele escapa pela segunda vez. Ele acaba empilhando livros no seu beliche e fez um furo no teto. Um furo, acreditem vocês, de 30 por 30, e ele conseguiu subir por esse furo, não sei como, mas ele conseguiu entrar por esse furo e acabou saindo numa sala onde era a sala de um carcereiro, onde ele vestiu as roupas do carcereiro e acabou de alguma forma saindo pela porta da frente da delegacia.
No dia 14 de janeiro de 1978, em uma casa de fraternidade de uma universidade de Tallahassee chamada Chi Omega, 4 meninas são atacadas enquanto dormiam. Elas foram brutalmente espancadas, estupradas, tiveram objetos introduzidos em suas genitais e uma delas, além de ter sido morta, teve um mamilo arrancado e uma outra foi severamente mordida. Ele estava perdendo o controle. Minutos depois que a polícia chegou em Chi Omega, eles receberam um chamado de uma casa próxima, a 6 quadras dali, onde um homem tinha invadido uma casa e espancado uma mulher e agredido ela sexualmente. O nome da vítima era Cheryl Thomas, mas ela sobreviveu. Das 4 meninas atacadas na Chi Omega, 2 faleceram e 2 sobreviveram, ficaram gravemente feridas. Até houve uma suspeita que poderia ter sido obra do Ted, só que como foi 4 mulheres, 5 mulheres na mesma noite, eles achavam de primeiro momento que não poderia ser, porque aquilo ali era características de um assassino em massa e que Ted não costumava agir assim. Só que depois eles acabaram descobrindo que sim, era ele, e ele estava tão transtornado e perdendo tanto controle de suas ações que ele já tinha subido esse nível. No dia 15 de fevereiro de 78, um policial avista um Fusca laranja andando devagar e verifica a placa e vê que é um carro roubado. Ele o para e acaba brigando com o homem acaba correndo, só que o policial consegue agarrá-lo. Ele acaba prendendo esse homem e esse homem dá um nome falso. Ele acabou dando o nome de Ken Meisner e isso acabou saindo no jornal local. A foto do Ted como um camaleão, vamos dizer assim, bem diferente de como ele estava antes. O verdadeiro Ken Meisner acaba lendo esse jornal e ligando para a polícia dizendo que não, que ele era o Ken Meisner e que teriam roubado a identidade dele, roubado os cartões de crédito dele, que esse homem estava mentindo. Então a polícia acaba interrogando esse homem, só que ele não dá o nome verdadeiro, ele acaba negando dar o seu nome verdadeiro e fica sob custódia. Logo depois, nas investigações, a polícia verificou que o Fusca laranja que foi roubado, que estava com esse homem desconhecido, foi roubado próximo ao Chi Omega. Também estava com ele 21 cartões de créditos roubados. Eles pressionaram ele até que ele disse que ele era o Ted Bundy. Dia 17 de fevereiro de 78, o corpo de uma menina de 12 anos é achado na mata, próximo a um chiqueiro. Ela foi estuprada, espancada até a morte. Essa menina de 12 anos, ela desapareceu no pátio de sua escola quando ela estava atravessando a quadra de basquete. Algumas testemunhas viram um homem colocando ela para dentro de uma van branca. Então, antes do Ted ser preso, essa vamos dizer que foi a sua última vítima, uma menina de 12 anos. Eles acabaram tirando como prova as pegadas que estavam no local que a menina foi achada, que batiam com os sapatos do Ted. O sangue que estava na van batia com o sangue do Ted. E também fibras das roupas da menina estavam na van, assim como fibras da roupa dele também foram encontrados nessa van, que foi abandonada pouco tempo depois. Já em abril de 1978, a polícia decide levar o Ted para um dentista forense para fazer um molde de seus dentes. No dia 7 de julho de 78, ele é indiciado por homicídio na Chi Omega e vai a julgamento. A polícia queria provar que a arcada dentária do Ted batia com as mordidas encontradas em algumas vítimas da Chi Omega. O julgamento de Ted Bundy foi o primeiro julgamento a ser transmitido ao vivo na TV americana. No dia 9 de maio de 1979, o julgamento teve início. Ted ele estava sendo representado por 2 advogados. Um deles sugeriu que ele se declarasse culpado para escapar da pena de morte. Na hora ele concordou, só que chegou na hora, na frente do juiz, ele falou e expôs o seu advogado, dizendo do trato que o advogado queria fazer com ele, de se declarar culpado, e acaba dizendo que ele não ia se declarar culpado e demitindo o seu advogado ao vivo. No dia 1º de junho de 1979, o Ted não o substituiu, ele quis ele mesmo se representar, mas ele tinha alguns assessores, vamos dizer assim. Uma nova advogada, a Margaret, ela foi indicada para dar como se fosse um apoio para o Ted. Uma das principais testemunhas dos assassinatos da Chi Omega naquela noite, ela foi testemunhar e ela estava chegando na Chi Omega naquela noite quando ela viu um homem saindo da fraternidade com uma touca até os olhos e carregando um bastão de madeira. O nome dela era Anita Neer. Ela testemunhou
e também fez um retrato falado na hora, no julgamento, bem ruim o retrato falado, mas mesmo sendo um retrato falado muito, muito ruim, assim, quase que um bonequinho de palitinho, dava para ver semelhanças entre ele e o retrato. Após ele ser praticamente massacrado por essa testemunha, ele acaba demitindo o seu segundo advogado. As duas sobreviventes da Kai Omega também prestaram depoimento. O dentista forense prestou depoimento, mostrou as marcas de mordidas e o molde, afirmando ser sim de Ted. E por incrível que pareça, mulheres iam ao tribunal para participar, para assistirem ao julgamento dele. E muitas mulheres o admiravam, muitas mulheres iam lá, tentavam mandar recadinhos através dos advogados pro Ted. Mulheres assim apaixonadas por ele, achando que aquele homem jamais seria capaz de fazer tal atrocidade. Mulheres assim muito obcecadas e muito apaixonadas por Ted. Uma mulher chamou a atenção, ela ia sempre ao julgamento, o nome dela era Karen Boone. Dizia ser amiga da família, ela tinha certeza da inocência do Ted. No dia 24 de julho de 79, Ted é declarado culpado. O júri levou apenas 6 horas e meia para entrar em um consenso. Já em novembro de 79, o Ted ele vai a júri pela morte de Kim Lynch, de 12 anos. Ele pede Carol em casamento nesse dia, mas ele é declarado culpado mesmo assim. Ele se casa com Carol e durante a estadia na cadeia, os dois têm um filho. O nome da bebê se chamava Rosa. Até esse momento, Carol, ela era muito apaixonada por ele, teve uma filha com ele, então ela acreditava que realmente ele era inocente. Até que chegou no penúltimo dia de vida dele. Um dia antes da execução do Ted, ele disse que iria confessar. Uma tática, uma carta na manga que ele tinha para tentar adiar a sua morte. Então, um dia antes dele ser morto na cadeira elétrica, ele acabou confessando algumas mortes. A partir daí, Carol pega sua filha e some, troca de nome e some, porque ali ela percebeu como ela tinha sido feita de idiota e que o seu amado ele era realmente culpado. Ted foi executado na cadeira elétrica no dia 24 de janeiro de 1989. Nesse um dia antes dele ser executado, ele mencionou a seguinte frase, que as mulheres são objetos, são seres subordinados aos homens, elas são produtos. Ele fez uma entrevista onde ele também colocou a culpa, vamos dizer assim, na pornografia violenta. Ele falou também que ele sentia muita atração sexual em sexo com violência. Eu vou deixar para vocês aqui 4 dicão. O primeiro dicão é o livro Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Ele foi escrito por uma amiga e também uma colega de trabalho da clínica, aquela que ele trabalhava, de prevenção ao suicídio. Esse livro ele traz muita informação que a gente não sabe através de documentários e foi daqui que eu tirei boa parte das informações. A outra dica é o filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, embora eu não tenha achado um filme muito bom, porque ele não mostrou muito, assim, detalhado de como que foi a história. Apesar que o filme ele foca na visão da Meg, né? Como que a Meg via aquela situação quando tudo acontecia. E a outra dica é o documentário da Netflix que é Conversando com Serial Killer. E a outra dica e última dica é o documentário que tem Apaixonada por um Serial Killer, que tem no Prime Video, que pra mim foi o melhor. É um documentário onde foca muito nas vítimas, dá mais voz às vítimas, às sobreviventes. Antes de ser executado, Ted ele revelou alguns assassinatos. Ele confessou em torno de 30 assassinatos, mas estima-se que ele tenha assassinado bem mais mulheres, então ele acabou morrendo e acabou levando pro túmulo muitos segredos, né? Muitos assassinatos que ele não confessou. Há relatos que o primeiro assassinato do Ted, na verdade, ele cometeu com 15 anos. Essa menina, ela era vizinha dele e numa noite essa menininha, ela desapareceu. Há relatos de que talvez ela teria sido a primeira vítima de Ted. Depois que o Ted ficou conhecido mundialmente, que sua foto foi divulgada, que seu julgamento foi mostrado na televisão, diversas mulheres vieram a público falar de que foram abordadas por esse homem. Uma dessas mulheres, que conta aqui no livro, ela mencionou que ela foi atacada por esse homem e ela ia ser morta, e no ato que ele estava, né, batendo nela, enfim, ela fala pra ele que ela era mãe e que o pai dela estava com câncer, estava morrendo, que precisava muito dela.
Então, ele, no caso, o Ted, ele deixa essa mulher escapar e pede pra ela ir embora. O Ted, ele teve um irmão também, que mostra no documentário do Prime Video, um irmão mais novo que era muito apegado a ele na época, e que foi uma das pessoas, uma das vítimas, né, porque não foram só as assassinadas que foram vítimas, mas também Meg foi uma das vítimas dele, deixou um grande trauma psicológico nessa mulher. Na filha de Meg, ele deixou um grande trauma na família, um grande trauma na própria Carol, que acreditava, teve uma filha com ele na prisão, acreditava firmemente que ele era inocente. E esse irmão mais novo dele também foi uma das vítimas. Foi um homem que não teve oportunidade na vida por ter sido irmão do Ted Bundy. Então ele sofreu um grande preconceito durante a vida toda dele. E nesse documentário do Prime Video mostra um pouco da vida desse irmão dele, como ele vive hoje, as dificuldades que ele vive. É bem assim, é bem triste ver assim quantas vidas ele destruiu, não só as vítimas que ele fez, mas as pessoas que ficaram vivas e que fizeram parte da vida dele, como foram destruídas todas essas vidas, né? Hoje em dia tem um museu nos Estados Unidos onde fica exposto o Fusca que o Ted utilizava para matar suas vítimas. Esse Fusca ele fica exposto para quem quiser pagar para ver, enfim, é bem bizarro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!